Devocional do canal Heriberto Ferreira. Tema: plante a palavra e colha vida eterna. Base bíblica: Mateus 13, do versículo 1 ao 30. Meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor, quero te convidar a deixar tudo de lado e mergulhar comigo em um instante sagrado diante da palavra de Deus. Feche os olhos por um segundo e imagine. Você está à beira de um lago. O vento sopra leve, o sol reflete nas águas e ali, bem na sua frente, Jesus começa a falar. Ele olha para a multidão e conta uma história simples, mas que carrega um poder capaz de transformar vidas. Hoje, em Mateus 13, vamos descobrir a parábola do semeador. Não é só uma história sobre sementes e solos, é sobre o seu coração, sobre o meu coração e sobre o que fazemos com a palavra que Deus nos entrega. Você já se perguntou por que às vezes a fé parece florescer em alguns, mas em outros ela simplesmente murcha? Fique comigo, porque essa mensagem vai te mostrar o caminho para um coração fértil, pronto para receber e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Leitura bíblica. Por que algumas pessoas crescem na fé enquanto outras veem a palavra de Deus escapar de suas vidas? A resposta está em Mateus 13. Descubra agora. Vou ler agora a palavra de Deus e peço que você ouça com atenção, como se Jesus estivesse falando diretamente com você. Naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa e assentou-se à beira do mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha profundidade de terra. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não entendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a entende. Este sim frutifica, e dá um a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
E quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. E os servos do dono da casa, chegando, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Reflexão. A palavra que acabamos de ouvir não é apenas uma história antiga, ela está viva, falando com você agora. Pense nisso. Jesus compara a palavra de Deus a uma semente e o seu coração a um solo. Mas que tipo de solo você é? Será que é o caminho duro, onde a semente mal toca e logo o inimigo rouba? Ou o solo rochoso, que até se anima com a palavra, mas não deixa ela criar raízes quando os problemas vêm? Talvez os espinhos às contas para pagar, o medo do amanhã, as distrações do celular estejam sufocando o que Deus quer fazer em você. Ou quem sabe você é o bom solo, que ouve, entende e deixa a palavra frutificar em ações, em fé, em amor. Essa parábola é um espelho. Ela te desafia a olhar para dentro e perguntar: o que eu estou fazendo com a palavra que Deus me deu hoje? Porque não adianta só ouvir, é preciso preparar o coração, arrancar os espinhos, cavar fundo para que a raiz cresça. E sabe o que é mais incrível? Jesus não desiste de semear em você. Mesmo que seu coração já tenha sido duro, Ele está jogando a semente agora, esperando que você diga: Senhor, eu quero ser terra boa. Oração de agradecimento. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa palavra poderosa, ministrada pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por nos mostrar, através da parábola do semeador, o valor da Tua verdade e a responsabilidade que temos de preparar nossos corações para recebê-la. Tua palavra é luz, é vida, e hoje ela nos tocou profundamente. Glória a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oração por Heriberto Ferreira e sua família, Pai amado. Neste momento elevamos Heriberto Ferreira e sua abençoada família diante de Ti. Que o Senhor os cubra com Tua paz, os guarde de todo o mal e os use poderosamente para levar o Evangelho a muitos corações. Abençoa cada passo deles, em nome de Jesus. Amém. Oração pelos presentes e necessitados. Senhor, intercedemos por todos que estão acompanhando esta devocional, os inscritos e os não inscritos do canal, os salvos e os que ainda buscam Te encontrar. Olha pelos doentes, pelos que enfrentam depressão, câncer, diabetes, doenças raras, febre, hérnia de disco, inflamação na garganta, Covid-19, gripe, alergia, labirintite, problemas de esquecimento, fibromialgia, catarata, vista embaçada, sinusite, asma, tosse seca, pressão alta, sobrepeso, cálculos renais, hemodiálise, osteoporose, artrite, artrose, dores na coluna, problemas de coração, próstata, dores nas pernas, braços, pescoço, cabeça, ouvidos, insônia. Abençoa os taxistas, os que estão em casa, os profissionais da segurança pública, o SAMU, os que viajam de ônibus, metrô ou avião, os que trabalham no sítio, nos hospitais, clínicas, farmácias, feiras livres, supermercados, shoppings, e os cuidadores de idosos, familiares ou não. Dá-lhes força, cura e esperança, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Apelo espiritual. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ouça isso. A semente da palavra está caindo no seu coração. Agora mesmo. Não deixe o inimigo roubar, os problemas apagar ou as distrações sufocar essa chance. Jesus morreu por você, ressuscitou por você, e hoje Ele te chama para a vida eterna. Diga sim a Ele. Receba-o como Salvador e Senhor. O primeiro passo é agora.
Oração da bênção apostólica. Segunda aos Coríntios. 13:13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Encerramento e convite para o canal. Se você foi edificado por essa mensagem, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra, comente o que Deus falou ao seu coração e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem abençoada como essa. Você está participando de uma devocional que renova a alma e o espírito. Que a palavra de Deus continue ecoando em você com poder e transformação. Te convido a estar com a gente na próxima, porque juntos vamos crescer na fé.